Vitória histórica. Botafogo ganha do PSG. A maior zebra da história. Prepare-se para testemunhar uma das maiores façanhas da história do futebol mundial. Um jogo que ficará marcado eternamente na memória dos apaixonados pelo esporte. Hoje, o improvável aconteceu. O Botafogo, sim, o glorioso Botafogo do Brasil, desafiou todos os prognósticos, enfrentou o poderoso Paris Saint-Germain e conquistou uma vitória absolutamente histórica, surpreendente, inacreditável. Um daqueles momentos em que o futebol mostra porque é, sem dúvida, o esporte mais apaixonante do planeta. O cenário era grandioso, um estádio lotado, câmeras do mundo inteiro registrando cada lance e a expectativa de uma vitória tranquila para os franceses. Afinal, de um lado estava o campeão europeu, o Paris Saint-Germain, recheado de estrelas, uma das equipes mais caras do futebol mundial. Do outro, o Botafogo, carregando consigo a tradição, a paixão da torcida brasileira e a coragem de quem não tem medo de enfrentar gigantes. Quando a bola rolou, poucos imaginavam o que estava por vir. O início foi tenso. O Paris Saint-Germain controlava a posse de bola, trocava passes, pressionava, cercava, tentava sufocar o Botafogo. Mas o time brasileiro, com muita inteligência, mostrou que estava preparado para algo muito maior do que apenas defender. Aos 36 minutos do primeiro tempo, veio o momento que mudou tudo. Em um contra-ataque rápido, fulminante e cirúrgico, Jefferson Savarino encontrou Igor Jesus em velocidade. E foi aí que ele, como se canalizasse toda a energia de um guerreiro, preparou o golpe. Como um verdadeiro mestre do Kamehameha, Igor Jesus carregou, mirou e disparou uma finalização perfeita. Um chute potente, rasteiro, cruzado, que não deu qualquer chance ao goleiro do Paris Saint-Germain. A bola balançou as redes e o estádio simplesmente explodiu. Era gol do Botafogo, gol do improvável, gol da coragem, gol da resistência. Depois disso, o que se viu foi uma verdadeira batalha. O PSG tentou de todas as formas reagir, tentou pelo meio, tentou pelos lados, arriscou de fora da área, buscou cruzamentos, tentou pressionar, mas nada funcionava. A defesa do Botafogo estava simplesmente impecável, organizada, firme, determinada. Cada desarme, cada interceptação, cada corte, parecia uma vitória dentro do próprio jogo. O tempo passava e a tensão aumentava. A cada lance, a cada dividida, a cada bola afastada, a torcida se enchia de esperança e os jogadores se enchiam de energia. Quando o árbitro apitou o final da partida, o impossível se tornou realidade. O Botafogo venceu, sim, venceu o PSG. E não foi qualquer vitória, foi uma das maiores zebras da história do futebol mundial. Um daqueles resultados que param o planeta, que estampam as capas dos jornais, que ganham manchetes em todos os cantos do mundo. Jornais internacionais já classificam essa vitória como histórica, épica, lendária. E não é para menos. O Botafogo não apenas venceu um dos clubes mais ricos e poderosos do mundo. O Botafogo deu uma lição de futebol, de garra, de superação, de coragem e, acima de tudo, de amor à camisa. Primeiro do grupo, se ele venceu, empatar com o Atlético de Madrid. Segundo, se perder por até 2 gols e o PSG vencer o Seattle, que você colocou no seu blog. Isso, o Seattle é um bom time, hein? É, sim. É um time até legalzinho, bomba, legalzinho. E se perder por 3 gols ou mais e o PSG vencer o Seattle, o Botafogo está eliminado. Essa é a situação do Botafogo. O Luiz Henrique... Aí é preciso... Fala. É preciso explicar, Tirone, que o critério de desempate envolve só os jogos entre os 3, em caso de empate tríplice. Perfeito. Ou seja, Botafogo perde para o Atlético, vai a 6 pontos. Botafogo tem 6 pontos e o PSG ganha do Seattle, vai a 6 pontos. Então, os jogos contra o Seattle Sounders não valem para efeito de desempate, só os jogos entre os 3. Então, hoje, o PSG tem saldo de 3, Botafogo tem saldo de 1 e o Atlético tem saldo de -4. Então o Botafogo teria que perder por 3 gols para que o seu saldo passasse a ser de -2 e o do Atlético de -1. Então, esse é o ponto. Os jogos contra o time americano não entram para efeito de desempate caso aconteça o empate entre os 3. Então o Botafogo está numa situação muito confortável, mas é muito confortável. E se conseguir ser primeiro empatando esse jogo,
partindo da ideia de que o Palmeiras será o primeiro da outra chave e não se classifica mais Palmeiras e Porto, não tem como os dois entrarem, o Botafogo vai pegar um dos outros dois times, o Inter Miami ou o Al-Ahly. Ou seja, é muito mais factível imaginar o Botafogo furando essa bolha que foi. O torneio foi feito para ter uma Champions League nas quartas, só europeus. E o Botafogo passa a ter, caso ele consiga ser o primeiro, uma chance muito razoável de avançar e ser pelo menos um não europeu entrando entre os 8 times que vão avançar essa etapa da competição. E tem outra coisa que eu queria registrar. Eu acho, só acho, tá? Que esse jogo de ontem vai mudar a maneira como os times europeus olham para a competição e para os seus adversários. Vai mudar. Porque ontem, claramente, o que eles fazem, todos eles fazem, assim, não é viralatismo, é só entender o que está acontecendo, nem estou justificando nada, só tentando explicar para quem não entendeu ainda. Obviamente, esse torneio, que é prioridade para os times não europeus, não é a prioridade deles. Isso é muito claro. Senão o técnico contra o Luiz Henrique não faria o que ele fez, colocando alguns jogadores na reserva e lançando no desespero durante o jogo e não adiantou nada. Né? Isso vai mudar, porque eles vão perceber que é possível sim que eles percam. Porque já aconteceu em outros jogos, com brasileiros e não brasileiros, né? E finalmente aconteceu a derrota do campeão. E da maneira que aconteceu, sem conseguir ameaçar o seu adversário, o campeão sul-americano. O campeão europeu perdeu. Eu imagino que isso vai começar a mudar um pouco a forma deles olharem a competição. Ou seja, não se expor tanto, entender que não vai conseguir vencer colocando qualquer time, que vai ter que caprichar um pouquinho mais para conseguir vencer certos adversários. Ontem, se o Luiz Henrique pudesse voltar no tempo, tenho certeza que ele não começaria com esse time. Ele olharia e falaria, vou começar de outra maneira, tentar garantir um resultado, depois eu tiro alguns titulares para poupar se eu estiver vencendo. Ele fez o contrário. Lembrou muito Felipe Luiz do jogo Flamengo e Central Córdoba. Muito parecido. Muito parecido. Postura do time, tal, muito parecido. Quando foi ver, a vaca já estava caminhando lentamente em direção ao brejo. É sobre isso que o Mauro falou. O Luiz Henrique estava claramente contrariado depois do jogo e aí elogiou bastante o Botafogo. E a imprensa europeia foi firme também nas críticas e aos elogios ao Botafogo. Vamos colocar aí na tela algumas manifestações da imprensa europeia. Temos? Cadê? Só lembrando rapidinho, enquanto você coloca, vai ter uma coisa muito interessante na definição dos grupos. Primeiro que os jogos agora são simultâneos, né? Então não dá para um olhar para o outro, né? Essa simulação do Mauro. E o grupo do PSG, Botafogo e Atlético Madrid se define antes do grupo do Palmeiras. O Palmeiras, Porto, etc. Então vão jogar depois, já sabendo como ficou a chave. Quem foi o primeiro do grupo B, quem foi o segundo. E aí joga o grupo A à noite. Porque tem. Depois a gente vai falar Palmeiras, Inter Miami, Palmeiras contra o Messi, para se definir quem é primeiro. Então tem uma. Eu tô voltando à história da gangorra, só falando de um outro grupo. Veja você, como diria Zé Trindade, o que é a natureza. Palmeiras teve dificuldade, jogou melhor, merecia vencer, mas teve dificuldade para vencer e não venceu o Porto. Sim. Aí vem Inter Miami, que é um time que entrou pela janela, entrou pelo porta dos fundos do campeonato, E vence de virada. E vence de virada, fazendo 2 gols, coisa que o Palmeiras não conseguiu. Então o futebol tem essas nuances, né? Agora, uma coisa que eu quero registrar também, que não é só que colocou 4 depois, no segundo tempo, devia ter entrado. Tentar ficar cruzando na área, para uma defesa que tem um zagueiro de 1,98 m, que é o Jair. O Paulo Barbosa tem 1 metro e não vai tomar. Pelo alto o João tem 3,5 metros. Pelo alto não ia conseguir realmente nada. Eu queria botar o Danilo falar sobre especificamente o PSG, porque também foi, além da enorme, gigantesca vitória do Botafogo, o PSG também foi bem mais ou menos, hein? Foi mais ou menos para mim por mérito do Botafogo, né? Esse é o ponto. Para mim, o Botafogo soube anular. Sempre que um passava, tinha uma sobra. É impressionante pelos dois lados. O Gregóry aparecia sempre, em algum momento que algum dos laterais era vencido, o Gregóry aparecia em seguida. Então, para mim, tem muito do mérito. Eu acho que sim, o PSG talvez tenha entrado achando que pudesse resolver o jogo mais tranquilamente, e quando foi começar a perceber já estava tarde. Mas o Botafogo teve muito mérito no jeito de anular o PSG, a ponto de, como eu disse, o Donnarumma ter tocado mais na bola do que o John. E em alguns confrontos, foi curioso, teve uma ombrada do Igor Jesus no pátio,
E o Pátio parecia que não era o zagueiro que estava lá e que acabou com a seleção brasileira e que foi um dos destaques do PSG na temporada. O Igor Jesus deu uma ombrada e o Pátio teve que dar 3 passos para trás. E esse tipo de confronto físico, muitas vezes a gente imagina que os times europeus eles normalmente ganham, mas não aconteceu. Ontem o Botafogo foi superior em tudo, ele foi superior fisicamente, taticamente, na vontade, na torcida, na estratégia técnicos. Por isso que eu digo, é uma vitória realmente histórica para mim, porque é uma vitória que não acontecia nesse termo de sul-americano ganhar de europeu há 13 anos, e eu não lembro a última vez que um sul-americano tenha sido superior ao time europeu. Os americanos também estão comemorando, viu? A ganhar de europeu. O Inter de Miami. O Inter Miami. Inter Miami. Sim. Ô, Juca. E eu acho que. Desculpa, Danilo, fala. Continua. Essas derrotas, elas vão repercutindo na imprensa de uma maneira que os clubes eles também começam a mudar a forma que encaram, porque ontem eu estava vendo um vídeo de uma mesa redonda do posse de bola de Portugal lá, e os caras estavam revoltados com a derrota do Porto para o Inter Miami. Falando, a gente está passando vergonha, não é torneio de verão, isso aqui não... O futebol mais uma vez nos provou que não existem vencedores definidos antes do apito inicial, que não importa o tamanho do orçamento, não importa o número de estrelas, não importa quem esteja do outro lado. Quando a coragem, determinação e amor pela camisa, tudo é possível. O Botafogo hoje não venceu apenas uma partida. O Botafogo venceu a desconfiança, venceu o medo, venceu a lógica e se eterniza na história do futebol mundial como protagonista de uma das maiores vitórias de todos os tempos. Que essa história sirva de inspiração. Porque no futebol, assim como na vida, quem luta, quem acredita e quem não desiste pode sim realizar o impossível. E se você curtiu essa história incrível, já deixa aquele like, se inscreve no canal Cartão Vermelho e ativa o sininho, porque aqui você acompanha tudo sobre o mundo do futebol, com emoção, com informação e com aquela resenha diferenciada que você só encontra aqui. Compartilha esse vídeo com os amigos e vem fazer parte dessa comunidade, porque juntos somos mais fortes. Nos vemos no próximo vídeo.